vamos, nesse momento agora, com o Léo, e vamos dar sequência no culto dessa noite. Voltou para mim, mas neste momento a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vem cá, Tânia. Neste momento eu vou apresentar a pregadora. Alguns não conhecem, né? Outros conhecem. O nome dela é Tainá, né? Agora é Tainá Pedroso. Antes era Tainá Xavier. É Tainá Pedroso agora porque casou comigo, Leonardo Pedroso, né? E ela vai trazer a mensagem de hoje para nós. Então, neste momento, eu convido você que está aí nos assistindo a orar para que o Espírito Santo use grandemente a Tainá, para que a gente também seja usado pelo Espírito Santo para entender a mensagem, ok? Então, nesse momento, feche seus olhos, curve a sua fronte, que a gente vai falar com Deus. Senhor amado Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de falar e de ouvir sobre Ti. Pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Senhor esteja conosco neste momento. Que o seu Santo Espírito use grandemente a Tainá e que a sua mensagem nos toque, chegue até os nossos corações e que a gente possa entender e compreender o que o Senhor quer falar conosco. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continue conosco. Em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, a câmera vai mudar e a Tainá já vai aparecer lá do outro lado lá. Antes de abrirmos a Santa Palavra de Deus, eu quero convidar, só vou tirar a máscara rapidinho. Quero convidar vocês a gente fazer uma breve oração para que o Espírito Santo esteja à frente da mensagem. Então, assim como nós estamos mesmo, vamos curvar as nossas frontes e falar com Deus. Querido e grandioso Deus, graças te damos, Senhor. Mais uma vez estamos aqui na tua presença para te agradecer por todas as bênçãos recebidas. Mas em especial eu quero pedir que neste momento eu não venha falar de mim, mas que o Senhor fale através de mim, para que a mensagem seja alcançada, Senhor, aos corações que estão necessitando dela neste momento. Em nome de Jesus eu peço que o teu Santo Espírito esteja comigo. Amém. A gente fica um pouquinho nervoso, um pouquinho ansioso, mas vai dar tudo certo. Então, primeiramente eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 39, do verso 7 em diante. Livro de Gênesis, capítulo 39, do verso 7 em diante. Como vocês já devem ter visto ali, a minha mensagem vem falar sobre a identidade. Que identidade, Tainá? A identidade cristã. Para nós sabermos como que realmente estamos, qual é a nossa identidade, se nós fazemos diferença para as pessoas nas ruas. Então, livro de Gênesis, capítulo 39, do verso 7 em diante, nós vamos falar da história de José. Alguns aqui, nós sabemos que tem alguns que já conhecem a palavra, que estão nos assistindo, outros não conhecem, mas que têm a oportunidade aí de estar acompanhando com a gente. José, filho de Jacó, foi vendido como escravo pelos irmãos para o Egito, né, pelos ismaelitas. E como a história relata, a gente sabe que ele teve ali os seus momentos difíceis, né? Foi vendido como escravo pelos irmãos, foi trabalhar na casa de um servo, de um governante, né, do Egito, Potifar. Então, a gente tem aqui o relato de que a gente já conhece ali a história de José. Então eu vou ler aqui para vocês, a partir do verso 7. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou, ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aqui a gente vê a integridade de José, né? José, apesar, eu acredito que ele, naquela época lá, que ele foi trabalhar na casa
de Potifar, ele era jovem, bonito. A Bíblia mesmo relata que ele tinha uma boa estatura e que ele era um homem muito bonito. Então aqui a gente vê a mulher de Potifar convidando José a se deitar com ela. E mesmo assim, por tudo que ele já tinha passado, com a implicância de seus irmãos, ele não se deixou abalar. Esse é um ponto da identidade que eu quero passar para vocês, do título da minha mensagem desta noite. Tem a ver com a integridade, porque José, apesar de tudo que ele passou, todo o sofrimento, foi preso por conta disso. E mesmo assim, Deus o fez prosperar. Por quê? Porque ele não negou em nenhum momento o nome de Jesus. Em nenhum momento ele se deixou abalar por isso. A gente tem, nos dias de hoje, a gente tem as nossas fraquezas e a gente pergunta para Deus, por que, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Acredito que ele também tenha se perguntado em algum momento o porquê daquela situação. Mas Deus já estava preparando tudo conforme tinha que ser. Porque Deus já sabia que através de José, a sua descendência não iria passar fome. E agora, eu quero convidá-los também a abrir as suas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 3, do verso 13 em diante. Aqui a gente vai ver um outro relato sobre integridade, sobre manter ali o seu caráter, a sua identidade de não negar a Cristo. Daniel, capítulo 3, do versos 13 em diante. Que diz assim: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Como vocês sabem, quando tocava as trombetas, o rei Nabucodonosor queria ali que o povo adorasse a estátua que ele mandou construir. No verso 15, agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, e do pífaro, e da citra, e da harpa, do saltério, da gaita, de folpes, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha ardente de fogo. E quem és o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transbordando o aspecto de seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais. Para vocês terem noção, é uma fornalha que foi alimentada para ficar mais e mais quente. Então, estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e as suas outras roupas, e foram lançados na fornalha, sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, olha o detalhe, e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós
3 homens dentro da fornalha? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Verso 25. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho de deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve por algum sobre o corpo destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Mais um detalhe da identidade de que Deus era com aqueles homens. E aí eu vou lançar a pergunta para vocês. Nos dias de hoje, será que teríamos a mesma coragem, a mesma fé e a mesma coragem de não adorar outros deuses, não adorar imagens, não adorar outras coisas que acabam muitas vezes nos afastando de Deus? É para a gente refletir. Um outro verso que eu quero que os irmãos leiam comigo é os Salmos. Lá no Salmos, capítulo 1, no verso 1, nós vamos encontrar uma bem-aventurança ali. Salmos, capítulo 1, no verso 1. Bem-aventurado o homem que anda no conselho, o homem que não anda no conselho dos ímpios, que se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Primeiro ponto, você anda conforme você diz, conforme você prega? Eu, Tainá, será que eu ando conforme eu prego, conforme eu vivo? Ou será que a gente, dentro de casa, anda de uma maneira, aos olhos das outras pessoas andamos de outra? Nós temos que seguir os exemplos, a Bíblia é bem clara, nós temos vários exemplos na Bíblia, de homens como os Sadraque, Mesaque, Abidnego e José, que foram os que eu trouxe para vocês, para nos inspirarmos, para nós mantermos a nossa identidade. Será que a gente faz diferença na nossa vizinhança? Será que a gente faz diferença no meio em que vivemos, com as pessoas em que vivemos? Será que estamos sendo bons testemunhos? Se pensar. A personalidade de uma pessoa é formada no ambiente e com as pessoas em que elas convivem. Correto, né? Cada um, a gente vai ser formado, nosso caráter, conforme o ambiente ali onde a gente vive. As pessoas que vão nos educar, os pais, os amigos. Agora, um segundo ponto, você é o que você vê. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 11, verso 34. Lucas, lá no Novo Testamento, capítulo 11, no verso 34, que diz assim: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo, e os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Pesado, né? Tudo que vemos acaba de alguma maneira influenciando na nossa vida. O que vemos, ou a maneira como enxergamos as coisas, também moldam muito a nossa personalidade, o nosso caráter. Jesus deixou ali vários exemplos, né?
como eu já mencionei ali, nós temos que cuidar o que a gente que vemos, né? Porque para não deixar as coisas erradas, as coisas ruins que a gente vê, acabar influenciando na nossa vida, na nossa maneira de viver. Nós temos que ser luz, nós temos que ser como a palavra diz. Se os nossos olhos virem coisas boas, a nossa vida será luminosa. E se a gente aplicar essas coisas boas nas nossas vidas, a gente tem que seguir conforme a palavra de Deus diz. Eu vou pedir que abramos as nossas Bíblias agora em Romanos, capítulo 10, verso 17. A gente vai usar bastante a Bíblia, irmãos. Romanos, capítulo 10, verso 17. Verso 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra, pelo ouvir da palavra de Cristo. O que ouvimos também influencia os nossos traços, na nossa personalidade. Muitas pessoas vivem uma vida, um exemplo, eu já vivi assim, já tive momentos que dentro da igreja eu tinha uma vida, fora da igreja eu tinha outra, né? Então são coisas que Deus vai trabalhando na vida da gente a partir do momento que a gente quer, que a gente permite Ele trabalhar na vida da gente para que Ele faça diferença e que a gente possa não nos influenciar também pelas coisas ruins que a gente ouve. A gente ouve coisas ruins, a gente escuta, nós temos ouvidos, a gente acaba escutando. Só que a diferença é não partilharmos destas coisas. É fazermos a diferença. É sermos diferente. E acabar, de alguma maneira, aconselhando e dando bons testemunhos. Vamos lá para o quarto. Você é o que sente. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Que diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A vida é tão rápida para a gente perder tempo com ressentimentos. Olha que interessante. Por isso, o sábio escreveu ali em Provérbios, né? Porque o que precisamos guardar o nosso coração para não contaminar com coisas ruins, porque dele procedem as fontes da vida. A gente tem que guardar no nosso coração coisas boas, coisas que edificam, coisas que vão nos fazer crescer tanto na vida espiritual, vida profissional. Se você tem guardado no seu coração coisas boas, pode demorar, mas você vai ver os frutos dessas coisas boas acontecerem na sua vida. Vamos lá para o próximo. No tópico 5, Mateus 12, 34. Mateus, capítulo 12, no verso 34. Você é o que fala. Mateus, capítulo 12, verso 34. Que diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Temos que ter muito cuidado, irmãos, com as coisas que falamos.
com as coisas que ouvimos e repetimos. Esse é um dos pontos, eu acredito que um dos mais importantes, porque as palavras a gente sabe que não tem volta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, com as coisas que desejamos para os outros. As nossas palavras são como um eco que reflete sobre a nossa própria existência. Muito do que fazemos hoje é fruto do que dissemos ontem. A grande maioria de crimes são acontecidos de ameaças verbais e depois executados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, nós cristãos, que temos a imagem de Cristo, que temos que ser testemunhas vivas nessa terra. A gente não pode dar um mau exemplo falando mal do irmão. A gente não pode dar um mau exemplo com fofoquinha daqui, com fofoquinha dali. A gente tem que ser a diferença nessa terra. Porque se você não sabe, Jesus está voltando. Ele está vindo para nos tirar deste mundo de pecado. E as coisas estão acontecendo para que Jesus volte logo. Então, a gente também não tem que se apegar muito nas coisas dessa terra. São passageiras. Vão ficar. Agora, quem tiver como testemunho vivo em Cristo Jesus, esses com certeza estarão na glória. Pare e pense como anda a sua vida, o que você tem visto, o que você tem falado, o que você tem repetido para as outras pessoas. Se você tem acrescentado coisas boas nas vidas dos teus vizinhos, na vida dos teus parentes, na vida dos teus colegas de trabalho. Nós, como nos titulamos cristãos, nós temos que ser o exemplo de Cristo nessa terra. Nós temos que ser o diferente dentro das nossas casas, o diferente no nosso bairro. Nós não podemos nos igualar ao mundo, até porque a gente está andando contra ele. Então, a gente tem que se preparar, firmar a nossa fé em Cristo, buscar a palavra, estudar a palavra de Deus diariamente, porque ele está voltando. Ele está vindo para nos tirar deste mundo de sofrimento. E a gente sabe que se a gente não tiver firmado na palavra, se a gente não tiver firmado em Cristo, eu sinto muito. Eu tenho que ser sincera, eu não posso enganar vocês dizendo que se não tiver, vocês vão ser salvos. Não. Tem que estudar a palavra, tem que se arrepender dos seus pecados. A gente tem que ser a diferença, vocês têm que assumir uma nova identidade em Cristo, permitir que Ele transforme o seu ser, permitir que Ele entre na sua vida e faça e mostre para as pessoas que você está diferente, que você é diferente, que você mudou, que você já não é mais aquela pessoa de antes. Vamos para o próximo? Efésios, capítulo 4, verso 13. Efésios, capítulo 4, versículo 13. Vamos lá. Efésios, capítulo 4, versículo 13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Queridos, nós temos aqui muitos exemplos na palavra de Deus de homens e mulheres que manteram firme a sua fé, que em nenhum momento se deixaram abalar pelas circunstâncias, os momentos ruins que estavam vivendo. E eu tenho um exemplo de um personagem que ele foi transformado, ele se permitiu ter uma nova identidade em Cristo. E esse é Saulo. A gente conhece a história de Saulo, que depois virou Paulo. Então, ele se permitiu, ele
ele aceitou a Cristo. E de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Então a gente sabe que não é fácil. Andar com Cristo, a caminhada com Jesus não é fácil. Manter a identidade de que nós somos cristãos não é fácil. Mas a gente só vai vencer se a gente estiver firme na palavra. Se a gente estiver concentrado, buscando, estudando diariamente a palavra de Deus e o espírito de profecia, com certeza a gente vai sendo mudado a cada dia. Deus vai nos transformando, porque a cada momento que a gente abre a palavra de Deus, aquele dia ali tu está se permitindo ser transformado. Todos os dias nós somos transformados, porque nós não somos de ferro. A gente sabe que tem situações que às vezes a gente quer sair da gente, acabar extravasando. Mas não, a gente faz o quê? A gente dobra o joelho, a gente ora, a gente busca aquele a quem a gente sabe que pode nos transformar de verdade. Se tu tem alguma situação, não conta pro teu vizinho, pro teu amigo, pro teu colega, não, porque eles não vão te ajudar. Quem vai te ajudar a resolver os teus problemas, as situações, é Jesus Cristo. Ele é o único a quem a gente deve ali dobrar os nossos joelhinhos e entregar para ele as nossas aflições. Como no hino que a gente escutou ali, da Gabriela Rocha, a gente pode entregar os nossos fracassos para Deus. Mas entrega também as tuas vitórias. Em vez de reclamar, agradeça. Agradeça a Deus por mais um dia, porque está com saúde, porque está bem, porque o filho está bem, porque tem o alimento em casa. Faça o teste em passar ali agradecendo a Deus mais do que pedindo. Que você vai ver, Deus transforma a vida da gente a partir do momento que a gente abre o coração para Ele. Não vai ser fácil a caminhada com Cristo para quem está iniciando. Mas a igreja está aqui. Nós somos um. E quando Jesus vier buscar, Ele vai vir buscar a igreja. E todos aqueles que estiverem reunidos no nome de Jesus Cristo, esses eu acredito que irão para o céu. São esses que Ele vai buscar. Seja diferente. Faça diferença na vida das pessoas. Que se porventura em algum momento tu não estiver perto, que alguém possa ali sentir, que vá sentir a tua falta por não estar ali. Porque você fez a diferença na vida de pessoas. Eu tenho pessoas que fizeram muita diferença na minha vida. Tem pessoas que me deram vários conselhos que me ajudaram na minha vida espiritual principalmente e na minha vida profissional. Então, o mesmo conselho eu dou para vocês. Aqui, ó, tem que estudar. Não adianta. Se comprometem em tirar 30, 20 minutos para estudar a palavra de Deus, não importa. O importante é que você vai pegar e vai dobrar o seu joelhinho e vai entregar ali as tuas aflições e os teus anseios para Ele. Ele vai moldar o teu caráter, Ele vai mudar a tua vida e Ele vai te dar uma nova identidade. Uma identidade de cristão, de servo dEle. Um testemunho vivo nessa terra. Porque nos dias de hoje a gente tem que ser a diferença. Tem muitas pessoas precisando. E a gente precisa ser a diferença na vida dessas pessoas. Não adianta nós nos rotularmos como cristãos e não fazer nada pelo nosso próximo. E não fazer nada por aqueles que necessitam. Tem gente dentro da nossa própria igreja que precisa. E muitas vezes a gente quer fazer o quê? A gente quer fazer para as pessoas de fora. Mas a gente não para olhar que dentro da nossa própria igreja tem gente precisando. Que a gente possa parar, se autoanalisar e se permitir ser transformado por Deus a cada dia. Ele vai te dar uma nova identidade, Ele vai te dar um novo nome, porque a gente sabe que quando a gente for para o céu nós vamos ter um novo nome. Então se permita, tenha esse anseio de ir para o céu. Tenha o anseio de buscar Cristo e pedir para que Ele volte logo. As coisas que estão acontecendo, está na Bíblia, a gente sabe que vão acontecer piores ainda. Mas se prepara, se tu te colocar na presença de Deus, tu não tem o que temer. Não tenho por que ficar com medo das coisas ruins que vão acontecer, que estão por vir. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que vai nos salvar. Nos dias difíceis, é Ele quem vai estar com a gente.
É Ele quem vai andar do nosso lado. Os anjos estarão nos guardando, nos livrando de todo mal. E a gente sabe disso. Se você estudar a palavra de Deus, você vai encontrar aqui muitas maravilhas e o consolo para a tua alma, para a tua aflição. Eu vou pedir para o Leonardo colocar agora o último louvor, que você possa, que essa mensagem possa ter tocado o teu coração de alguma forma. Se não agora, mais para frente, você vai se lembrar, não sei. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês nesta noite. Eu espero que você se permita ser usado por Deus, se permita ser uma nova pessoa. Experimente agradecer mais e pedir menos. Deus vai transformar a tua vida, meu querido. Assim, ó, que tu nem vai perceber. Um exemplo, se tu é fumante e tu quer ter a tua vida com Cristo, mas tu não consegue largar do teu vício, ora, busca, porque Deus vai tirando isso de ti e tu nem vai perceber. Comigo foi assim. Deus vai entrando na nossa vida e quando a gente vê, a gente está envolvido na casa dele, na obra, no meio, na missão. É isso que Deus quer da gente. Deus quer que a gente trabalhe. Deus quer que a gente resgate as almas que o inimigo está lutando para pegar neste momento. A gente sabe que Satanás vai fazer de tudo. Ele tem os dias contados. Ele sabe que o tempo dele está chegando. Então, o máximo de pessoas ele vai conseguir, ele vai lutar para levar para o lado dele. Então, você que tem um filho adolescente, você que tem filhos, você que é pai, você que é mãe, você que tem parentes que não estão na igreja, a gente tem que dobrar os nossos joelhos, a gente tem que buscar aquele que vive e reina para todo sempre, para que transforme o coração dos nossos filhos. Para nós que temos filho pequeno, nós temos que ensinar desde agora. Porque é desde agora que eles vão aprender, para quando chegar lá na frente, a gente não ter aquele pensamento de que a gente não conseguiu fazer muito para que o nosso filho estivesse dentro da casa de Deus. Busque pelo seu filho. Busque pelos seus parentes. Se você não se dá com alguém, não importa. A Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Jó, quando orou pelos seus amigos, foi curado, foi restaurado tudo o que ele tinha em dobro. Por mais que, porventura, em algum momento ele tivesse pensado que realmente ele teria algum pecado escondido. Mas não. Quando ele decidiu orar pelos amigos dele, Deus fez a mudança na vida dele. E é assim que Deus quer fazer na nossa vida hoje. Muitas coisas a gente não vai entender nessa terra, a gente só vai entender lá no céu. Mas que você possa estar preparado e firmado na palavra, para que quando Jesus voltar, todos possamos nos encontrar para ceiar com Cristo. Amém? Pode colocar a música, Leonardo. Minha vida foi comprada lá na cruz, nada poderá mudar, essa é minha realidade. Minha história é marcada pelo amor, amor que sempre me aceita e não me deixa como estou. Minha vida foi comprada lá na cruz, nada poderá mudar, essa é minha realidade. Minha história é marcada pelo amor, amor que sempre me aceita e não me deixa como estou. Deus me diz que sou filho herdeiro, amado, escolhido seu.
sua palavra me afirma a importância que tenho. Pra que duvidar? Não vou mais ser refém do que pensam ou falam de mim. Meu valor não está no que faço, mas em quem eu sou. Não vou mais ser refém do que pensam ou falam de mim. Meu valor não está no que faço, mas em quem eu sou. Eu sou filho, essa é minha marca, minha identidade. Isso me basta. Eu sou filho, essa é minha marca, minha identidade. Isso me basta. Eu sou filho, essa é minha marca, minha identidade. Isto me basta. Eu sou filho, essa é minha marca, minha identidade. Isso me basta. Minha vida foi comprada lá na cruz. Querido, a tua e a minha vida foi comprada lá na cruz. Que nós possamos, nesta noite, aceitar o chamado de Cristo, aceitar essa nova identidade que Ele tem para nós. Que nós possamos nos entregar verdadeiramente, porque assim como eu falei anteriormente, Ele está voltando. E com certeza Ele quer os filhos amados dele no céu. A gente quer também que todos os nossos queridos estejam no céu, ceando conosco e com Cristo. Neste momento eu vou convidá-los a curvar as suas frontes para a gente fazer a oração final. Que Deus possa abençoá-los poderosamente, vocês, os seus familiares, seus filhos. Que Deus proteja cada um de vocês. Desejo também uma boa semana a todos. Vamos curvar as nossas frontes e vamos orar. Querido e bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, ó grande Rei, pelas misericórdias recebidas a cada dia. Graças te damos, Senhor, porque Tu és bondoso, Tu és misericordioso, Tu és aquele a quem está disposto a nos dar uma nova identidade. Tu és aquele a quem quer que teus filhos estejam junto contigo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, pelos nossos irmãos que estão assistindo, por aqueles que te conhecem, aqueles que não te conhecem. Senhor, dê a oportunidade a cada um de te conhecer, de ter um particular contigo.
toque de alguma maneira no coração de cada um de nós, para que possamos sentir verdadeiramente a tua presença. Que possamos, Senhor, ter a paz de espírito que o Senhor concede a cada um. Que o Senhor esteja nesta noite abençoando, protegendo, livrando a cada um dos nossos amigos, irmãos que estão nos assistindo nesta noite. Proteja os seus familiares, livre o Senhor de todo mal. Conceda a eles forças diárias para buscar para te buscar, para abrir a tua santa palavra, orar a ti, estudar a Bíblia. Que o Senhor toque no coração de cada um de uma maneira especial. Que nós possamos entender, que nós possamos te ouvir falar conosco a cada vez que abrimos, Senhor, a tua palavra. Nos livre de todo mal. Esteja, Senhor, com cada um de nós. Nos dê uma boa semana, porque nós não a conhecemos, mas o Senhor já conhece. O Senhor já tem tudo preparado. E nós pedimos que o Senhor nos conduza na nossa caminhada, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, escolar, que o Senhor abençoe a cada um. Agora, com o retorno das aulas, que o Senhor também abençoe os alunos, livre-os de todo mal, principalmente neste período que estamos vivendo, Senhor. Mas Tu sabes de todas as coisas, e a Ti entregamos, ó Deus, todo o nosso ser e todo o nosso viver. E pedimos humildemente que o Senhor nos dê uma nova identidade. Em nome de Jesus, amém. Minha vida foi comprada lá na cruz, nada poderá mudar, essa é minha realidade. Minha história é marcada pelo amor, amor que sempre me aceita e não me deixa como estou. Minha vida foi comprada lá na cruz, nada poderá mudar, essa é minha realidade. Minha história é marcada pelo amor, amor que sempre me aceita e não me deixa como estou. Deus me diz que sou filho herdeiro, amado, escolhido seu. Sua palavra me afirma a importância que tenho. Pra que duvidar? Não vou mais ser refém do que pensam ou falam de mim. Meu valor não está no que faço, mas em quem eu sou. Não vou mais ser refém do que pensam ou falam de mim. Meu valor não está no que faço, mas em quem eu sou. Eu sou filho. Essa
Minha vida foi comprada lá na